tem um pouco do que... Se vocês podem assentar, em nome de Jesus. O que o Senhor tem ministrado no meu coração, graças a Deus o Senhor foi tão bom comigo e tão misericordioso, que o Vlado falou bastante no domingo. Então, a minha pregação, que já era sucinta, ficou mais sucinta ainda, porque ele falou muito sobre identidade, a identidade que a gente tem que ter, né, como cristãos, a nossa identidade em Cristo. E tem muito do que eu queria compartilhar, do que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, Deus foi muito bom que usou a vida dele, né? Uma pessoa tão sábia. E agora vai usar a jumentinha em nome de Jesus e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em 1 Pedro 2:9. Gente, para ajudar, eu ainda esqueci a minha Bíblia em casa. Então, eu peguei a Bíblia da nossa amada Jéssica. Hoje ela está sem Bíblia, a culpa é minha. Então, talvez eu me perca um pouco aqui na Bíblia dela para achar as coisas, mas vai dar certo. É bom que dá uma enrolada, não acaba tão cedo. Primeira Pedro 2:9. Acho que já está. Será que o pessoal da mídia vai colocar? Vamos torcer agora para que as traduções batam. Lá em 1 Pedro 2:9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu oro para que nessa noite, Pai, o Senhor se revele mais uma vez a nós. Na verdade, Pai, que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor já tem feito. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte-nos para aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, Pai, através da minha vida. Senhor, eu sou grata por estar aqui, por estar podendo compartilhar daquilo que o Senhor tem revelado a mim, aos meus irmãos. Eu oro para que essa palavra, Jesus, caia no nosso coração como terra fértil, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça como o Senhor fez aquela vez lá em Emaús, enquanto os discípulos caminhavam. Depois eles chegaram em casa e disseram: por acaso seu coração não ardia enquanto vocês ouviam aquelas palavras? Deus, eu oro para que o Senhor arda no nosso coração, Jesus. Eu oro para que a sua palavra caia em terra fértil, Jesus. Amém. Vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente lê a Bíblia, ela está cheia de histórias onde Deus chama homens, mulheres e crianças para fazer parte da sua grande história. O Natan pregou sobre isso, e isso, gente, fez uma ferida mesmo no meu coração. Eu sempre lembro que o Senhor nos convida para fazer parte da história dele. E isso é uma grande honra para a gente que é só, né, que não é nada. A gente não é nada e ainda assim o Senhor nos chama para fazer parte da história dele. E isso é um grande privilégio. Eu oro para que o Senhor desperte essa verdade dos nossos corações, sabe? A gente é um povo privilegiado. O Senhor nos separa, Ele nos faz exclusivos dEle. Meu celular vai ficar apagando toda hora, mas amém, vamos lá. E aí tem duas perguntas que eu queria falar com vocês hoje. Na verdade, uma delas, graças a Deus, o Vlado já falou no domingo, então eu vou passar bem rápido por ela. Nós vivemos como povo exclusivo de Deus, que tem muito a ver com a nossa identidade. Né? Segundo o Google, a gente não precisa nem ir muito longe. Eu nem fui procurar no hebraico, aramaico, não. O Google mesmo foi bem direto. Ele diz assim: estar
Ser santo é estar separado do pecado, viver de acordo com os padrões de Deus e glorificar a Ele em todas as áreas da nossa vida. É muito simples de se fazer. Na prática, a gente que vive como o povo do Senhor sabe que a gente tem que, muitas vezes, se esforçar para isso, mas é muito claro o que o Senhor pede de nós. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre santidade. Às vezes a gente acha que santidade é algo que está muito longe da gente, né? Quando, na verdade, a gente caminha do lado da santidade a partir do momento que a gente caminha do lado do Senhor. Deus, Ele é santo, Ele é a santidade em pessoa. Então, para que a gente seja santo, é necessário que a gente caminhe com Ele. E a santidade, ela é um processo. Todos os dias a gente dá um passo com o Senhor e a gente se torna mais santo. É necessário, para que a gente seja santo, que a gente caminhe com o Senhor. Amém? Se eu desvirtuar um pouco, vocês e, por favor, vão me sinalizando se está dando para entender. Então, é isso. Para que a gente seja santo, é necessário que a gente ande com o Senhor. A gente reflete aquilo que a gente admira. Então, quanto mais tempo a gente passar admirando o Senhor, mais tempo no secreto com Deus, a gente se torna cada vez mais parecidos com Ele. E aí eu coloquei: nós andamos por aí como testemunhas enviadas, intencionalmente anunciando as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Quando eu pensei sobre isso, me veio na minha cabeça Eliseu. Eliseu foi um homem que aceitou largar tudo por amor àquilo que o Senhor tinha entregado para ele. A Bíblia fala que lá em 1 Reis 19, 21, fala assim: depois que Elias passa, coloca a capa sobre Eliseu, ele fala assim: Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Cara, Eliseu era um cara da hora, né? Ainda fez churrasco para a cidade inteira antes de partir. Fala sério. Senhor, eu queria ter um pouco do poder aquisitivo de Eliseu. Fez um churrascão para a cidade inteira, fez todo mundo feliz e depois partiu. Muito bom. Eliseu, no céu, vou querer andar com você. E sabe o que eu achei muito legal nessa parte? Isso aqui mostra, quando eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, e falam que Eliseu era um cara de posses mesmo. Ele tinha dinheiro. Não era qualquer pessoa que eu quero. Não, eu sou pobre, né? Então não estou falando que eu sou qualquer pessoa, mas Eliseu não era um cara que não tinha. Ele tinha, cara, e ainda assim ele largou tudo por amor à palavra. Sabe, ele tinha uma vida muito confortável na casa dele, com os pais dele. Aqui fala que ele ainda se despediu dos seus pais antes de largar tudo. Que amor é esse, cara? O que foi que Eliseu viu do Senhor para largar tudo desse jeito? Desse jeito. Não era como se ele não estivesse deixando nada para trás. Eliseu tinha. E ainda assim, a Bíblia nos fala que ele voltou para casa, voltou para a sua parelha de bois e os matou. Assou a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Eu coloquei aqui um dos pilares que sustenta a vida de uma pessoa que vive uma vida santa e é testemunha dos feitos de Deus, entrega total. E a entrega total gera em nós renúncia da vida que a gente tinha antes. Não tem como a gente encontrar o Senhor, a gente ser chamado por Ele para algo e a gente continuar vivendo a nossa vida como a gente vivia antes. É impossível. A gente tem que abrir mão e a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu lembrei, enquanto eu estava escrevendo isso, que há um tempo atrás,
eu estava no Reels do Instagram e eu li sobre queimar os barcos. Eu acho que talvez algumas pessoas aqui já devem ter passado por um Reels que falava disso. Hoje em dia, essa galera coach tem usado muito isso. E aí eu fui pesquisar de onde vinha essa história. Eu achava que era do povo viking, porque no Reels que eu assisti falava sobre o povo viking, mas eu falei, nossa, eu nunca vi isso nas séries que eu assistia. E estava errado. Não é tudo que a gente vê na internet que é verdade. E aí no Google fala assim, ó, Hernán Cortés, em 1519, ordenou aos seus soldados que queimassem os navios que os trouxeram às costas do México. Com essa atitude, ele queria mostrar que não havia mais retorno e que a única opção era seguir em frente. Quando a gente aceita o chamado de Cristo, quando a gente se dispõe a ser um povo exclusivo dele, quando a gente se dispõe a sair por aí enviando a mensagem que o Senhor nos entregou, de onde Ele nos tirou e o que Ele fez com a gente precisa queimar os nossos barcos, a gente precisa queimar as nossas carroças. Não tem como ficar toda hora olhando para trás, para as coisas que a gente deixou. É impossível. É impossível. A vida com Cristo é uma vida de renúncia a esse mundo. O Senhor nos fez povo exclusivo dele, separado. Não tem como conciliar as duas coisas. E aí eu até peguei uma frase de um teólogo, que eu não vou saber falar o nome dele, é David Platt, não sei se vocês já ouviram falar. É assim que fala? Amém. Ele fala assim, ó, a grande comissão, que é o chamado de Cristo para enviar o evangelho, exige sacrifício. É uma vida de sacrifícios. Pois o chamado cristão é radical. Eu peguei essa frase justamente por isso. Cara, nem deve ser tão difícil para a gente já está nesse meio. Então, eu oro para que o Senhor desperte isso em nós, sabe? Crave isso no nosso coração. A grande comissão exige sacrifício, o chamado de Cristo é radical. Não tem como conciliar as coisas. Não tem como. E aí eu queria ler com vocês. Meu Deus, já estou acabando meu bloco de notas. Eu queria ler com vocês Mateus 28, 19. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. E quando a gente vai em Marcos 16:15, está falando a mesma coisa. E quando a gente vai em Lucas 24:47, está falando a mesma coisa. Cara, Deus deixou uma mensagem para a gente. Deus deixou uma mensagem explícita para a gente. Se eu fizesse um filme sobre a vida de Cristo e sobre ser cristão, eu acho que eu terminaria ele com esse versículo aqui, um rockzão no final. Sabe? Para impactar a gente. E aí, um monte de cenas, de geração em geração, a mensagem sendo passada. De geração em geração. Vocês têm noção do que a gente tem? A gente tem algo que veio há 2000 anos atrás e a gente carrega isso até hoje, 2024. 2024. Os 25, desculpa. É o TDAH e o nervosismo. Mas 2025, a gente carrega isso até hoje. Começou há 2000 anos atrás. Cara, Cristo ressuscitou. Sabe, a gente vive por aí como testemunhas de um cara que veio aqui, morreu e ressuscitou. Quem foi que fez isso? Eu quero saber. Quem, além de Cristo, já fez isso? Não tem. Não tem. A gente carrega isso. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre essa pergunta. A gente anda por aí como quem carrega isso? Como quem carrega aquele que morreu e ressuscitou. Cristo ressuscitou dos mortos, não tem nada que Ele não possa fazer. A gente carrega em nós o Espírito Santo de Deus.
Não tem nada que o Senhor não possa fazer, gente. Nada, absolutamente nada. Aí eu coloquei aqui ainda, sabe o que aconteceu com aqueles que em algum momento de suas vidas toparam com Jesus e se abriram para o Evangelho? Tiveram suas vidas transformadas a tal ponto que precisaram anunciar acerca daquilo que eles tinham visto e vivido. Charles Spurgeon fala que cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí eu queria perguntar para vocês hoje, quem nós temos sido como igreja? Nós temos sido missionários da mensagem do Evangelho? Sabe, eu sei que a gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui, mas a gente carrega algo tão grande e quando a gente olha para fora, a gente não precisa nem ir muito longe, a gente olha para os nossos vizinhos, existem pessoas sedentas pelo Cristo que a gente tem, Eu estava conversando com o pessoal esses dias, eu estava na Santa Casa, passei para pegar os meus exames e a hora que eu cheguei lá tinha um moço com o olho queimado. E eu falei assim, cara, eu vou orar por esse cara que ele está com o olho queimado, deve estar doendo pra caramba, um olho queimado, não consigo nem pensar na dor. E eu não orei por ele. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu acredito tanto assim na mensagem que eu falo que eu acredito? Porque como eu tenho a cura para algo que a pessoa está sentindo e eu não ofereço? Podia ser que o cara falasse assim, não, você não vai, eu não quero, tá tudo bem. Mas assim, eu fiz a minha parte, sabe? Eu ofereci e eu não fiz. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Eu não orei pelo cara que estava com o olho queimado na Santa Casa. E eu espero que eu lembre mesmo disso, sabe? Eu espero que o Senhor me fira com isso, para que todas as vezes que eu ver alguém precisando, eu estenda a minha mão. Às vezes a gente pensa que ajudar é literalmente estender a mão, sabe? Uma pessoa que está precisando. Mas às vezes a gente precisa estender a mão para orar mesmo. Ajudar as pessoas financeiramente é muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Levar uma cesta básica, sabe? Mas o mundo precisa de oração. Oração. As pessoas precisam conhecer o Cristo que a gente carrega. Tem gente por aí sedenta do Evangelho. Sedenta do Evangelho. E aí, lá em Efésios 5,14, diz assim: por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E, cara, o apóstolo Paulo ele foi muito bonzinho quando ele escreveu para a gente não andar por aí como insensatos. Acho que se ele pudesse, ele escrevia assim, não andem por aí como burros. Pelo amor de Deus, vocês carregam uma mensagem. Sabe, vocês carregam algo. Vocês carregam uma mensagem. Desperta. Desperta, pelo amor de Deus. Tem algo a mais nessa vida, sabe? Tem algo a mais. A gente pode ver Cristo sendo gerado na vida de outra pessoa que a gente convidou para estar aqui. No dia do batismo da Lavínia, eu fiquei olhando para a Bia e eu falei, cara, que sensacional. A Bia fez parte daquilo, sabe? A Lavínia descendo as águas e a Bia fez parte daquilo. A Bia foi por um chamado, alguém chamou ela para estar aqui. E a vida dela está sendo transformada e Cristo está sendo gerado nela. Sabe, é para isso que a gente vive. É para isso que a gente vive. E
ainda hoje, o Senhor tem escrito a história dele. Ainda hoje. E ainda hoje Ele nos convida para fazer parte dessa história. Ainda hoje a gente pode ser pessoas que se dispuseram a largar tudo que elas tinham para atender um chamado. Sabe, a gente olha para Azusa, a gente olha para Gales, a gente olha para tantos lugares, para coisas que Cristo já fez, e ainda hoje o Senhor quer se manifestar. Sabe, gente, a gente tem a oportunidade, está nas nossas mãos, a gente só precisa se dispor. A gente só precisa se dispor. Não, o Senhor não precisa de muito. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava pensando, Deus, me ajuda a lembrar que não sou eu, é o Senhor quem faz, eu só preciso abrir a Bíblia e ler, o Senhor já fez tudo. Deus já fez tudo. Não somos nós, não está na nossa mão, é Cristo quem convence, é o Espírito Santo. A gente só precisa abrir a boca. O Senhor já fez tudo, gente. A gente não precisa fazer muita coisa. A gente só precisa se dispor. A gente só precisa orar e pedir a Deus um coração onde Ele possa habitar. A gente só precisa pedir a Deus um coração regenerado nele. Sabe, é uma oração. Senhor, por favor, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu fico pensando sobre a vida dessas grandes pessoas que foram usadas pelo Senhor. Eu tenho quase certeza de que eles tinham o mesmo medo que a gente. Só que eu acho que eles tinham esse medo no começo. Sabe? Começar é difícil. Começar é difícil. A vida de Eliseu, no começo deve ter sido difícil para ele, ainda se comparando com Elias. Mas depois que a gente começa a ver o agir de Deus, sabe? Depois que a gente começa a ver as coisas acontecerem, depois que a gente começa a ver, eu tenho certeza que se eu perguntar para a Bia agora, como é que foi a experiência de ver ela vir descendo sobre as águas, ela falaria que ela faria isso mais 1 milhão de vezes. Eu tenho absoluta certeza. Talvez essa seja uma das coisas que ela vai lembrar nos momentos finais da vida dela, sabe? Ela convidou alguém para estar aqui. Ela falou daquilo que mudou a vida dela. Então, o que eu entendi do Senhor nessa noite é que o Senhor nos fez povo exclusivo dele. Então, isso precisa gerar algo em nós, precisa gerar em nós santidade. E depois de nos fazer santo, Ele nos envia para algo. E Ele nos envia todos os dias, quando você acorda do seu sono, levanta da sua cama e vai trabalhar, você está sendo enviado pelo Senhor. Descendo as escadas, você tromba com seu vizinho, essa é a oportunidade. Quando você olha para o seu primo, que você sabe que é uma pessoa que usa droga, que bebe, e eu tenho certeza que você olha para a vida dele e fala, pô, eu não queria ter essa vida. E mesmo assim, isso não gera em você uma revolta de que você tem algo a oferecer para ele, sabe? Que Cristo gera em nós a indignação de como o mundo está. Sabe? E que essa indignação nos tire do nosso lugar. Nos tire do nosso lugar e abra a nossa boca todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Quando a gente olha para uma pessoa que está desabafando horrores com a gente, expondo uma situação da vida dela, e a gente termina com, é complicado. A gente está calando Cristo na nossa vida. Sabe, a gente tem a solução para os problemas dela. A gente vive como quem tem a solução para os problemas do mundo. Ou a gente vive como quem tem a solução para os problemas do mundo dentro da nossa casa. É muito bom quando a gente está aqui entre nós. Sabe, quando a gente vê dons sendo derramados aqui, é muito bom mesmo. Eu amo ver quando a Nicole começa a orar pelas pessoas. Eu fico de queixo caído, a pastora Suzy. É muito da hora quando a pastora fala e o pastor interpreta, ou é ao contrário, eu não sei. É muito bom isso. Mas isso aqui entre nós, a gente já conhece.
a gente já conhece. Eu sei que a gente tem que buscar mudança todos os dias da nossa vida, a gente tem que melhorar. Essa é uma verdade. Mas tem pessoas lá que não conhecem nem um pouco do que a gente conhece aqui dentro. Nem um pouco. Sabe, tem pessoas lá fora que não tiveram um mínimo de contato com o Evangelho. Eu cresci na igreja. E eu sou muito grata a Deus por isso. O Senhor me livrou de coisas terríveis. E mesmo assim, muitas vezes, na minha desobediência, eu experimentei coisas que eu sei que eu não devia ter experimentado. Mas ainda assim, o Senhor foi bom comigo e me trouxe de volta para perto. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu sei aonde eu poderia estar. Mas isso gera em mim uma revolta santa do que as pessoas estão vivendo lá. Isso tem gerado em nós. Essa é a pergunta para essa noite. Sabe, o que a gente está fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou? Cara, a gente tem tudo. 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 Eu sei que ter uma família é muito bom. É muito bom. Às vezes eu choro de saudade da minha. Choro mesmo, de sentar no sofá e falar, Senhor, eu estou com muita saudade deles. Mas eu sei onde o Senhor me quer. Eu acredito que ser casado deve ser muito bom também. Ter filhos deve ser muito bom. Mas, cara, nada disso vai suprir a necessidade da nossa alma. Nada disso supre a necessidade da nossa alma. É só o Senhor. Eu já estou encerrando. Eu gostaria muito que nesse momento vocês fechassem os olhos de vocês. E eu gostaria que vocês se imaginassem desfrutando da vida que Deus preparou para vocês. Para cada um de vocês. Eu vou falar no individual agora. Eu gostaria que vocês se imaginassem abrindo mão do pecado, buscando a santidade. Não se desesperando no dia da aflição. Considerando as sugestões do Senhor em tudo na sua vida. Em comandar, como falar, como vestir. Muitas pessoas aqui já vivem isso. Mas eu gostaria que você agora se imaginasse o que o Senhor pode fazer com você através dessa entrega. Eu gostaria que você imaginasse como o Senhor pode usá-lo, porque o Senhor pode usá-lo. Eu gostaria que você imaginasse agora o seu primo se convertendo e largando as drogas. Eu gostaria que você imaginasse o tráfico de drogas do seu bairro acabando porque você se posicionou. Eu gostaria que você imaginasse o seu melhor amigo vencendo o vício da pornografia porque você falou do Senhor para ele. Eu gostaria que você imaginasse as famílias que estão ao seu redor sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, o Senhor entrando nas casas das pessoas que você diz que ama. Tudo isso porque você decidiu se posicionar como filho de Deus. Como filho de Deus. O Senhor tem um chamado para nós nessa noite. Desperta tu que dormes. O Senhor nos chama como igreja. Igreja santa, santa, remida, perdoada. Tem muita gente que precisa ser perdoado. Tem muita gente que precisa sentir o perdão do Senhor. Existem famílias sendo destruídas porque os filhos de Deus não têm se posicionado da maneira como deveria se posicionar. Porque a gente não gasta tempo no secreto orando. Porque a gente não vem nos dias de oração. Porque a gente não tem colocado nosso coração aonde ele deveria estar. Sabe, gente, eu sei que não é fácil viver uma vida com Cristo. As aflições, elas vêm. Muitas vezes o Senhor nos faz beber da água amarga para provar o nosso coração como filho de Deus. Mas não é nessas coisas que a gente tem que colocar o nosso coração. O nosso coração tem que estar no Senhor. Os nossos olhos não podem ser desviados de Cristo. Sabe, o Senhor quer derramar sobre nós a alegria da salvação. A alegria que contagia, como aquela mulher que um dia foi no poço para beber água, encontrou o Senhor e saiu por aí falando sobre as grandezas, sobre as maravilhas que Ele fez na vida dela. Se o Senhor não tem feito maravilhas na sua vida ainda, vamos orar sobre isso. O Senhor tem coisas para você. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de felicidade no Senhor.
de felicidade, de saber que nós temos um Pai, um amigo, um Deus que está do nosso lado. Eu gostaria de convidar para ficar de pé ou para vir aqui na frente, sabe? Faça da forma como você quiser, mas vamos orar sobre isso. Se você quiser orar, sentir no coração de orar por alguém nesse momento, mas vamos se ajoelhar no seu lugar, enfim, mas vamos orar sobre isso, sabe? Para que o Senhor desperte em nós a indignação com o mundo, para que o Senhor nos faça santos como Ele é, para que o Senhor nos use para transformar as vidas das pessoas que estão por aí sedentas do amor dEle, sedentas do amor dEle. Há algo a mais para os filhos de Deus. Há algo a mais. O Senhor quer nos fazer desfrutar da alegria de olhar para pessoas sendo salvas no nome dEle. Amém. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte em nós, Pai. Desperte em nós uma indignação pela forma como nós estamos vivendo a nossa vida e pela forma como o mundo está. Deus, não nos deixe se acostumar com as coisas que nós vemos, Pai. É muito fácil para a gente levantar todos os dias e olhar vidas sendo destruídas pelo pecado. Sabe, Senhor, nós nos acostumamos com isso. Eu oro para que o Senhor desperte em nós a indignação com a forma como o mundo tem vivido, Pai. Desperte nos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, o chamado, a grande comissão. Desperte nos nossos corações, Pai. Não nos deixe continuar acordando todos os dias e levando a nossa vida com o Senhor da forma como a gente acha que a gente tem que viver. Pai, nós experimentamos da água da vida. Senhor, nos dê ousadia, Senhor, para que a gente fale daquilo que nós encontramos. Eu oro para que o Senhor desperte em nós, tira o medo, Deus, tira o medo. Pega na nossa mão, Senhor, coloque as palavras na nossa boca, desperta a nossa consciência para que isso não é algo que nós fazemos, é algo que o Senhor faz. Ah, Deus, usa-nos, Senhor, não desiste de nós. Não desiste de nós, Senhor. Olhe para essa igreja agora, Pai. Olhe para a Radical agora, Jesus. Desperta os nossos corações, Deus, para o envio que o Senhor pede de nós.